Prezados alunos, tudo bem? Nesse momento aí onde a gente, né, de exceção e excepcionalidade, eu decidi gravar essas aulas, né? Na verdade, eu estou disponibilizando para vocês essa apresentação. Vocês devem complementar a leitura desses temas com a apostila, né, da Federal do Paraná que eu disponibilizei para vocês, resolverem as listas de exercícios, a lista de exercícios que eu passei para vocês também. Alguns exercícios da lista de exercício foram selecionados para que vocês resolvam e entreguem via o Moodle, né, na atividade que está lá proposta no Moodle, como forma de presença. Vocês podem fazer no Word, aí, salvar o arquivo do Word ou transformar em PDF, me mandar. Podem escrever numa folha de caderno, tirar foto, mandar, escanear, enfim, a forma como vocês vão fazer isso. Não tem problema, tá? Vocês têm que fazer para validar aí com a presença de vocês. Essa aula que está aqui, eu disponibilizei o PDF dela para vocês no Moodle, e aqui eu vou pegar alguns temas que são importantes, ou na verdade tudo que está aqui é importante, mas os que podem gerar mais dúvidas, e pontualmente eu vou explicar algumas coisinhas para vocês dentro disso que pode gerar um pouquinho mais de dúvida aí para vocês, tá? Então vamos lá. A aula de hoje é sobre medição de distâncias e ângulos, começando com a medição de distância. A distância na topografia, a gente já viu isso na aula passada, vamos só relembrar rapidamente aqui, né? A gente trabalha com a distância horizontal, distância vertical e a distância inclinada, né? O L, né, aqui está DI, mas a gente também pode chamar de L, o Dzinho, né, D minúsculo, que é a distância horizontal, e o ΔH aqui, que é o desnível, a distância vertical, tá? A gente viu já na planimetria como é que a gente mede o ΔH através do nivelamento geométrico. Vimos por taquiometria na aula passada como que a gente mede o DH, né, o Dzinho, que é a distância horizontal. E a gente vai ver hoje como que a gente pode medir essa distância horizontal com trena e obter a distância horizontal a partir da distância inclinada medida com a estação total, tá? Então, basicamente a gente tem alguns tipos de equipamento. Aqui a gente está vendo, né, as trenas. Junto com a trena a gente costuma usar a baliza. Essa baliza ela ajuda, por exemplo, num caso como esse, onde a gente tem um terreno inclinado, ajudar, né, a gente a conseguir medir a distância horizontal diretamente. Essas trenas variam aí o comprimento delas de 20, 10, 20, 30, 50 até 100 metros. O mais comum são trenas de 20 metros, tá? E aí, quando a gente pega, né, entre duas balizas e usa a trena para medir, a gente está medindo uma distância com a trena, distância de um lance, né? Do mesmo jeito que quando a gente mede lá o ΔH, lembra? Né, entre uma mira e outra, é um lance. Aqui também é a mesma coisa no lance. Se eu tiver que medir a distância entre o ponto A e B for maior que 20 metros e minha trena for de 20 metros, a gente realiza várias leituras, né? Leitura de vários lances, tá? Isso aqui acho que é bem tranquilo para vocês pegar. Alguns cuidados que a gente tem que tomar ter ao fazer a medida, realizar a medição de distância com trena, é a manutenção do alinhamento. A gente quer medir, né, em cima. Se eu quero medir do ponto A até o B, eu tenho que colocar a trena exatamente em cima do ponto A e exatamente em cima do ponto B, né? Ela tem que estar alinhada, certinha. Manter a horizontalidade da trena, tensão uniforme nas extremidades e evitar medições com temperaturas extremas. Por que isso? Para evitar alguns erros que acontecem com a trena, como a catenária, né, que é essa barriga que acontece aqui na trena, né? Por isso a gente precisa deixar a trena bem esticada, mas ao mesmo tempo tomando cuidado para não esticar demais a trena, para não fazer uma deformação elástica, né? Vocês vão aprender essa parte de deformação elástica, por exemplo, na disciplina de resistência de materiais, né, que todo material ele é elástico. Vocês vão aprender isso lá com o professor Juarez mais para frente. Também manter a baliza a verticalidade da baliza na posição vertical. Aqui a baliza, manter ela na posição vertical, porque toda vez que a gente inclina a baliza, a gente vai estar ou efetuando uma leitura
de uma distância maior, ou se eu inclinar a baliza para frente, menor, né? Se eu incliná-las a baliza para os lados, vai realizar uma leitura maior também da distância na trena, e não é isso que a gente quer a distância exatamente em cima do ponto. Também aqui a questão da dilatação térmica. Isso pode acontecer, né? A trena ela tem uma dilatação, ela ter aí sofrer, né, um encurtamento, vamos dizer assim, por conta da temperatura. Óbvio que essa variação é muito pequena, muito pouco, mas é sempre bom evitar trabalhar com a medição de trena, com medição de distância com trena em temperaturas extremas, tanto positivas, né, muito quente ou muito frio, tá? Também é possível, né, medir a distância com trenas digitais. A precisão, né, antes de entrar nas trenas digitais, a precisão da leitura com a medição medição de distância com trena, ela é feita a partir da média das medidas que forem obtidas, né? Então é sempre bom, a gente já conversou sobre isso, sempre fazer mais de uma leitura, mais de uma medida com a trena, né? Então eu faço lá 3, 4, 5, 7 medidas, pego todos esses valores, tiro a média, tiro o desvio padrão, e aí o desvio padrão ele vai me fornecer a precisão do levantamento com a trena. Atualmente a gente usa muito trenas digitais, né, que tem uma precisão que a gente já vai ver como funciona, porque é muito parecido com a medição de distância com estação total. A estação total é como se ela tivesse uma trena digital, uma trena eletrônica embutida dentro dela, né? Ela tem um medidor eletrônico de distância, que a gente chama, né? Esse medidor eletrônico de distância, ele mede distância inclinada, porém, aqui a estação total, a gente vai ver um pouco mais para frente, ela mede ângulos também. Através do ângulo, a distância inclinada, a gente consegue calcular aí a distância, obter, né, a distância horizontal, tá? Como é que funciona, né, a trena eletrônica ou a estação total? Ela vai emitir, né, uma onda eletromagnética, que acho que até vale a pena colocar a animaçãozinha aqui. Ela emite a onda eletromagnética que vai refletir no anteparo, né? Eu vou mostrar para você, geralmente a gente usa um prisma, e vai voltar esse sinal para cá. Então, né, basicamente a gente mede aí o tempo, né, que essa onda foi e voltou, e você, pela velocidade da onda, né, consegue determinar aí a distância, tá? Basicamente é isso. Na verdade é um pouco mais complexo que isso, mas esse princípio de funcionamento não é tão importante assim pra gente, é só para vocês entenderem. Uma coisa que é bastante importante a gente entender é que a trena ela vai utilizar os bastões, junto com os bastões, os prismas em cima dos bastões, né? O tripé em cima da estação total, e aqui a gente tem a estação total, certo? E que a estação total, na verdade, ela não vai fazer igual eu mostrei aqui para vocês, ela não vai emitir uma onda eletromagnética só. Num curto espaço de tempo, ela emite várias ondas eletromagnéticas, faz várias medidas, e a medição que ela apresenta para a gente, né, já é a média, tá? Então a medida que ela apresenta para a gente da distância já é a média da estação, né, da distância medida pela estação total, das várias leituras que a estação total fez, tá? E ela também tem uma precisão. A precisão da estação total, ela é obtida por essa formulinha, que parece estranha, mas é bem simples, tá? Precisão é sempre mais ou menos, né, porque é um desvio padrão, de A mais B vezes S, né? O que é cada coisa aqui? O A é uma constante aditiva em milímetros, o B é um fator de escala em partes por milhão, e o S é a distância medida em quilômetro. Então, quando a gente compra lá uma estação total, por exemplo, né, ou aluga, enfim, pega a estação total, no manual dela vem exatamente essa formulinha: P igual mais ou menos A mais B, tá? Então, por exemplo, eu comprei o equipamento A, veio lá, ó, a precisão é 2 milímetros mais 3 partes por milhão. Do equipamento B, 3 milímetros mais 2 partes por milhão. O que isso significa? Que de partida o equipamento A está errando 2 milímetros.
E o equipamento B de partida erra 3 milímetros. E a cada 1 quilômetro que eu meço, eu vou adicionar mais 3 milímetros de erro. A cada 1 quilômetro eu adiciono mais 2 milímetros de erro. Tá? Então, partes por milhão, né? 1 quilômetro tem 1 milhão de milímetros. Se eu falo que aqui a precisão 3 partes por milhão, eu vou pegar 3 partes do milhão, né? 3 partes do quilômetro, que nesse caso vai ser 3 milímetros, e adicionar aqui. Então aqui nesse exemplo, como é que está funcionando? Né? Eu peguei os dois equipamentos e medi basicamente a mesma distância de 1,5 km. Quando eu peguei e medi essa distância de 1,5 km, eu tenho 2 milímetros, mais 3 ppm, que multiplicam 1,5, 3 vezes 1,5 dá 4,5, mais os 2 milímetros, 6 milímetros e meio. Então minha precisão, né, ao medir com o equipamento A, eu cheguei nessa distância de 1.500 metros, 739, sabendo que eu posso estar errando mais ou menos 6,5 milímetros. Já com o equipamento B, medi lá o mesmo 1,5 km, porém agora são duas partes por milhão. Então 2 ppm vezes 1,5 dá 3. Mais os 3 milímetros de partida, minha precisão é de 6 milímetros, o que significa que com o equipamento B eu medi a distância de 1.500 metros, 425 milímetros, onde eu posso estar errando até mais ou menos 6 milímetros com o equipamento B. Tudo bem? Então, isso aqui é bastante importante, né? Essa questão da precisão, ela depende da distância. Quanto maior a distância que a gente mede, tanto com a trena eletrônica quanto com a estação total, maior vai ser o erro, a gente vai incrementando. O erro, a precisão ela é incrementada a partir da distância. Então, distâncias mais curtas, esse ppm quase que não faz, né? Se eu for medir, por exemplo, aqui uma distância de 30 metros, 40 metros, isso aqui vai ficar ali 0,00 alguma coisa, basicamente meu erro vai ser de 2 milímetros, né? Precisão de 2 milímetros. É a mesma coisa que começa a fazer efeito a partir de distâncias maiores, né? Começa a colocar aí 500 metros, 1 quilômetro, começa a fazer mais diferença aqui. Tudo bem? Agora, a estação total, ela possibilita que a gente meça alguns ângulos, né? Então ela permite que a gente mede alguns ângulos, que a gente faça a medida de alguns ângulos. E é isso que a gente vai ver. Se eu tenho a medida com ângulo. Então, a medição de ângulos, né, ela está apoiada na goniometria. Então, a goniometria é o nome da técnica da medição de ângulos, e um goniômetro é todo um instrumento que permite medir diretamente o valor de ângulo, né, um transferidor, uma bússola, um teodolito, tá? Então, a estação total ela tem um teodolito dentro dela, ela permite que a gente faça a medição de ângulos, né? Então eu posso medir com a bússola ângulo, antigamente se media muito. Aqui o teodolito, né, que é um equipamento que serve para medir tanto o ângulo horizontal quanto o ângulo vertical. A diferença dele para a estação total é que a luneta da estação total é um pouquinho mais robusta, né, um pouquinho maior, porque ela tem dentro da luneta o medidor eletrônico de distância também. Já o teodolito não, era só a luneta para poder visualizar o ângulo. Tá? E aqui a gente tem alguns exemplos de equipamentos antigos. Tá? Tô vendo esse círculo que tem aqui, né? Esse círculo aqui, ele praticamente, isso aqui é como se tivesse um transferidor aqui dentro, tá? Todo graduado com os ângulos, conforme eu vou mexendo na luneta para cima e para baixo, eu consigo fazer a leitura do ângulo vertical, nesse caso. E aqui embaixo eu tenho, né, esse prato aqui também, o que a gente chama de limbo, tá? Do teodolito. No limbo eu tenho aqui também como se fosse um outro transferidor, eu consigo fazer essas medidas. Aqui até facilita, a gente consegue ver como se tivesse esse transferidor aqui embaixo, né? Aqui na verdade é como se fosse uma bússola, tá? Esses daqui também, a gente sempre vê que tem esse círculo aqui, o círculo aqui embaixo, todos eles têm como se fosse esse transferidor. A estação total, a mesma coisa, só que aqui ao invés de ter um transferidor todo bonitinho, graduadinho,